Vamos para fechar aí o 21º exame, quarta questão. Sem muitas delongas, tendo uma lida rápida aqui na questão, mas você está com a questão aberta, tá aí embaixo na descrição também, se não tiver, abre aí, lê antes, tudinho, para acompanhar e seguirmos o raciocínio, tá bom? A Diana é primária de bons antecedentes, já começa a questão aqui, e ela está com dificuldade financeira, mas com inveja das amigas, que as amigas têm carro importado, aquela coisa toda, e ela decide comprar joias em um estabelecimento comercial. E ela não tinha suficiência de fundos em relação lá, ela pagou com cheque, já sabendo que não tinha suficiência de fundos. Tá bom? A questão é em torno disso aí. Aí quando a proprietária da loja lá foi realizar o saque do cheque, foi informado pelo banco lá em Santos, a conta dela era em Santos, onde se deu a recusa do cheque em Santos, que não havia o fundo suficiente. Tá bom? A Diana é convidada na delegacia e perante ali a autoridade policial, a Diana consegue um dinheiro e paga a proprietária. Fala que de imediato o pagamento do valor devido à proprietária do estabelecimento comercial. Ela pagou. A autoridade policial faz o seu relatório, manda para o Ministério Público, informa o juiz os procedimentos de praxe ali. Mas mesmo assim o Ministério Público denuncia a Diana em curso ali no artigo 171, parágrafo 2º, inciso 6 do Código Penal, que é justamente estelionato com emissão de cheque sem provisão de fundos, tá bom? Aí a pergunta vem aqui, existem argumentos a ser apresentados em favor de Diana para evitar de imediato o prosseguimento da ação penal? Caso positivo, caso negativo, aquela perguntinha básica que eles fazem aí. Existe sim. A situação aqui, nós temos que entender, existe uma súmula chamada a súmula 554 do STF, 554 STF, que fala justamente isso aí, não nesses termos, mas temos que interpretar a chamada contrário sensu, tá bom? Então vamos observar que não houve denúncia, estava em fase policial, que ela pagou a proprietária o valor da joia, então ela cobriu o cheque em tese, né, vamos dizer assim, e então não tinha sido ainda realizada a denúncia quando ela fez essa situação. Após que o Ministério Público recebeu ali do delegado o relatório, que foi quando ela pagou a proprietária, o Ministério Público denunciou. Então aqui a pergunta fala que, a súmula 554 do STF fala nos seguintes termos: o pagamento de cheque emitido sem provisão de fundos após o recebimento da denúncia não obsta o prosseguimento da ação penal. Ou seja, se eu pagar o cheque depois da denúncia, se eu cobrir esse cheque, se eu pagar o proprietário após o recebimento da denúncia, eu vou continuar ainda na ação penal. Aqui ela pagou o cheque à proprietária antes, em sede policial, antes da denúncia. Então, a contrário senso, essa interpretação da súmula 554, a contrário senso, não pode prosseguir a ação penal. Aí seria contrário à situação da Diana aqui, tá bom? Nós temos que observar que o direito penal ele trabalha com a intervenção mínima. Se já se pode resolver, se já pagou o cheque ali, é um crime que não tem violência nem grave ameaça, o estelionato, já pagou, já cobriu o cheque, a proprietária não teve prejuízo algum, então por que eu tenho que mover a máquina judicial para isso, tá bom? Então aqui a resposta está tranquila aí. Ou então, no caso, até se continuar, você poderia entrar com um habeas corpus para fazer o trancamento da ação penal. Não teria problema também quanto a isso, não. A FGV não pediu qual era a peça privativa de advogado, não pediu naquele sentido. Então, poderíamos entrar com HC. A segunda pergunta vem aqui dizendo... existe argumento... A segunda pergunta B... Segunda B, cadê você? Aqui. De acordo com a jurisprudência do STF, qual será o foro competente para julgamento do crime imputado a Diana? Observamos aqui que o crime de estelionato, ele é um crime de natureza material, então ele se consuma no local da infração.
No caso aqui, quando houve o momento da recusa do pagamento, é quando se consuma o crime, onde ocorre a consumação do crime. Então foi isso que aconteceu, a recusa do cheque se deu na cidade de Santos. Então seria a comarca de Santos competente para dar prosseguimento na ação penal, tá bom? Ele pergunta aqui. A questão que fala lá, que dá a entender nesse sentido, que é a comarca lá do local da infração penal, o lugar da infração, seria o artigo 70 do Código de Processo Penal. E como o estelionato é um crime material e de modo que seja a consumação dele se dá justamente no momento da recusa, então seria a cidade de Santos, Vamos aqui, tem várias súmulas aqui, apesar que a FGV só botou uma súmula aqui, mas existe outra aqui. Vamos ver se vocês concordam comigo ou não. A súmula 521, que a FGV colocou como resposta a essa situação toda aqui, que fala que o foro competente para o processo e julgamento dos crimes de estelionato, sob a modalidade de emissão dolosa de cheques sem provisão de fundos, é o local onde se deu a recusa do pagamento pelo sacado. No caso foi Santos, e não em Campinas, quando ela comprou e emitiu o cheque lá no estabelecimento comercial. Então, seria Santos. Aqui vamos ver a súmula 244 do STJ, se corrobora no mesmo sentido. A 244, em verbes aqui, compete ao foro do local da recusa processar e julgar o crime de estelionato mediante cheque sem provisão de fundos. Então, a súmula 244 do STJ também corrobora com esse entendimento aí, que é o local onde houve a recusa do cheque, tá bom? Então, a FGV não botou essa súmula 244 do STJ. Pela época da prova, essa súmula 244 com certeza já tinha o seu enunciado, com tranquilidade, então poderíamos também amarrar nesse sentido aí, tá bom? É uma questão aí tranquila, questão de lembrar da súmula. E como que nós vamos lembrar de súmula, saber que é sumulado aqui? A própria pergunta vem aqui, ó, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, pelo STF. Aqui pode ter colocado esse sentido aqui, que ela pediu somente do Supremo Tribunal Federal, aí amarraria somente o Supremo Tribunal Federal. Já que a outra súmula que nós falamos, a 244, é do STJ, aí tudo bem, poderia entender nesse sentido aí, mas sabendo que existe uma súmula também no mesmo sentido, sendo que é no STJ. Aí fica amarrado aqui, poderíamos amarrar, pediu só do STF, pode colocar só do STF, tá bom? Mas também existe a súmula 244 do STJ, já que não é conflitante, tá bom? E se cair perguntando nesse mesmo sentido e pedindo a súmula do STJ, já sabemos que tem a súmula do STJ, tá bom? É esse entendimento aí. Vamos seguindo, fechamos aí o 21, tem o 22 aí para nós conversarmos, o 23 e vamos seguindo. Se Deus quiser, vamos chegar até o 30 aí. Um abração, valeu, fiquem conosco.